aí a minha coordenadora, na época, a coordenadora da ONG, falou assim: você já pensou em trabalhar com isso? Aí eu falei, não. Ela, tem muita gente fazendo isso? Eu disse, não conheço. Ela, então por que você não aprofunda? Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, acho que vale a pena. Eu comecei a pesquisar, vi que... Quem não precisa, né, de um gestor, uma gestora de tráfego pago hoje em dia? A gente trouxe aqui Verona para nos contar um pouquinho da sua trajetória, todos os segredos da profissão. Obrigada, Vel, seja bem-vinda ao nosso podcast. Por favor, se apresente, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Me chamo Verona Calazans. Eu sou gestora de tráfego pago. Mas antes disso, eu já trabalhei com social media, com marketing corporativo, com outras vertentes do marketing. Mas hoje eu trabalho basicamente com gestão de Que tráfego pago. massa. Agora eu quero que Verona volte no tempo, pequenininha. Como é que era chamada? Vel. Vel. É que Vel queria ser quando crescesse. Muitas coisas. Menos gestora de tráfego Menos pago. gestora de tráfego pago. Nem existia essa profissão. Eu queria ser... Uma das coisas que eu queria ser era poliglota. Eu falava, quando eu crescer, eu vou ser poliglota. Nossa. E eu dizia que eu ia falar inglês, espanhol, português, francês e italiano. Não sei de onde eu tirei isso. Hoje eu falo inglês e espanhol, então tô no caminho. Tá no ramo já. Tô no caminho. Mas o engraçado, o plot twist dessa história é que minha família era bem humilde. Então, sempre que eu falava isso, todo mundo ria, né? Porque falava assim, olha, pra você ter noção, a gente morava numa casa de favor. Né? A casa era uma casa bem antiga. Aqui em Salvador mesmo? Aqui em Salvador. Era no Largo do Tanque, na ladeira do São Cristóvão. Isso nos anos 90. E eu falava isso, né? A inocência da criança. Mas é bom também que não deixa de sonhar. Sim, é importante Que isso. é importante. E aí, depois eu fui crescendo um pouco mais. E aí, eu quis ser advogada. Depois... eu quis ser bailarina. Depois eu quis ser atriz e bailarina. Depois eu quis ser advogada. Teve fases. Eu já quis ser economista. Aí, depois, por último, eu decidi que eu seria psicóloga. Você tem cara mesmo, você sabe. Já te disseram isso? Já me disseram. Inclusive, eu gosto muito da área, mas a comunicação acabou me pegando. Mesmo. No caminho, na verdade, eu fiz comunicação. Eu me inscrevi para psicologia na UFBA, na época do vestibular. E como na UNEB, né, não tinha opção de psicologia na época, eu coloquei algo que seria mais próximo ali, que seria comunicação. Então você deve ter sido contemporânea de Lucas de Matos. Não me lembro, talvez Ele não. fez um podcast aqui com a gente em pouco tempo. Você dá uma olhadinha. Vou pesquisar. Ele fez comunicação lá na UNEB. E ele deve ter sua idade, mais ou menos. Não lembro de Lucas. Minha turma era bem pequena, não lembro de Lucas de Matos, mas pode ser. E então eu decidi fazer comunicação ali como uma segunda opção. Na época eu decidi, eu não tinha condições de fazer faculdade particular. Então nós somos crias da UNEB, eu também sou. Ai, que legal. Química. Então, ou era UFBA ou era UNEB. Então eu optei por fazer psicologia na UFBA e comunicação na UNEB. Acabei ingressando na faculdade de comunicação e não consegui ingressar na de psicologia. Que não era pra ser. Naquele momento, porque era o segundo curso mais concorrido depois de medicina na época. Mas eu segui tentando. E eu consegui entrar depois na faculdade de psicologia. Eu fiz esse ano de comunicação na UNEB, segui estudando e prestei de novo vestibular. E ingressei na faculdade de psicologia, mas não quis largar o osso da UNEB. Na época, podia fazer as duas universidades. Era muito comum, inclusive. Sim, era. Eu fiz também. E eu segui ali um tempo. Depois eu tive que me decidir, né? Porque não tinha condições de seguir nas duas. E aí eu optei por continuar na de comunicação. Porque eu tinha ingressado primeiro, eu ia me formar antes, enfim. E depois voltar pra psicologia. Mas eu acabei seguindo. Trancou lá? Tranquei, cheguei a trancar. Mas quando eu retornei, eu falei, não, realmente, eu gosto muito da psicologia. É uma área que eu estudo muito ainda hoje. Quero me especializar em algo.
Na verdade, eu não queria psicologia, eu queria neurociências. Mas como não tinha neurociências aqui, então eu fui para a área de psicologia. Então, é algo que eu gosto muito mesmo. Mas para trabalhar, me identifiquei mais com a área de comunicação. E aí segui e acabei me formando em E quando você comunicação. entrou na faculdade de comunicação, expectativa versus realidade. Era o que você esperava? Ou você não esperava muita coisa? Na verdade, eu não esperava muita coisa. Porque a primeira opção era psicologia. Então, eu entrei em comunicação, assim, vou me graduar em alguma coisa. E a ênfase, né, na UNEB era relações públicas. Então, era algo que não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Na época, muito menos. Então, eu ainda estava entendendo o que era relações públicas e eu tinha um pouco da ideia do que os filmes americanos traziam, né? E era aquela pessoa que ia trabalhar para uma grande empresa e representar aquela empresa. Depois eu fui entendendo que não era só isso, né? Existiam várias vertentes de trabalho dentro da comunicação e dentro de relações públicas. Mas como eu não entrei com tanto foco assim, então eu acho que foi tranquilo para mim. A minha dificuldade no início foi entender o que é que eu vou fazer. Quando eu terminar a minha faculdade, eu vou trabalhar com o quê? Chegou a estagiar nessa Estagiei. época? Estagiei na própria universidade, na assessoria de comunicação da UNEB. Nossa. E estagiei também na comunicação corporativa da Coelba. Que massa. E aí eu fiquei o meu último ano de UNEB estagiando na Coelba. Indo pro DCH. Exatamente. Nem era Neoenergia, né? Era Coelba, que hoje é Neoenergia. Até hoje eu chamo de Coelba. Mas eu chamo de Coelba. É hoje. Igual o Shopping Guatemi, fala Shopping da Bahia. Enfim. Paz Mendonça também já é demais, Paz né? Mendonça Aí já não é da mais da minha época. Também não é da minha. Eu era criança, muito criança, não lembro. Ô, Vel, e aí quando você terminou a graduação, já estava trabalhando? Não, eu estava nesse estágio e o estágio foi encerrado, né? Porque eu ia terminar a graduação e eu fiquei um tempo desempregada, buscando emprego, né? Que ano mais ou menos foi isso? Eu me formei em abril de 2012. Ah, você é novinha. Então, já faz um tempo, né? Já faz um tempinho, mais de 10 anos. E então eu fiquei buscando emprego. Eu cheguei a trabalhar, não na minha área de comunicação, mas eu trabalhei numa academia, na recepção de uma academia. Eu não queria ficar parada, né? Eu falava, não, parada eu não vou ficar, eu vou trabalhar, fazer alguma coisa, quero. Porque eu já estagiava. E na época, o valor da bolsa estágio na Coelba era bom. Então eu já tinha independência financeira, entre aspas, né? Assim, que, enfim, na casa da minha mãe, mas tinha meu dinheiro, não precisava pedir pra ninguém. Então eu falava, não vou ficar parada, vou fazer alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar nessa academia, fiquei pouco tempo, mas fiquei um tempo. Depois comecei a buscar trabalho. E aí, nesse meio termo, eu tinha muito sonho de fazer um intercâmbio. Intercâmbio pro exterior. Já tinha até pesquisado algumas cidades, mas nunca passou pela minha cabeça realizar isso, né? Porque eu não tinha dinheiro. A poliglota, eu também não. Eu falava, não, é um sonho, mas não sei quando eu vou realizar. Na época do Ciências Sem Fronteiras, né? Isso, mas quem possibilitou que eu fosse foi uma tia minha, que é empresária. E na época, né, 2012, não sei se você lembra, mas o dólar tava bem baixo, o dólar era 1,99. Então foi uma época de glória, assim, né? Para o Brasil, dólar e tal. Foi a crise americana. Os Estados Unidos estavam em crise, estava em recessão. E o Brasil surfou na onda ali naquele momento, conseguiu aproveitar e estava muito bem. E aí uma tia minha, né, ouviu falando sobre esse sonho, que é minha madrinha também. E aí, através dela, eu consegui realizar isso. E aí eu fiz meu intercâmbio, porque era esse ato, né, entre buscar emprego, eu pelo menos estava me Como é que faz esse intercâmbio? Você foi para onde? Conseguiu como? Explica aí, pessoal. Pronto. Eu fiz um intercâmbio de língua estrangeira, de inglês como segunda língua, né, no caso. A gente escolhe uma escola, tem várias escolas. Na época, tinha uma escola que estava oferecendo descontos para brasileiros. Então, eu consegui um preço bem legal na época, né? Minha tia onde era a escola? Foi em Los Angeles. Que chique!
em Los Angeles para aprender inglês. Sim. Na época era mais barato ir para os Estados Unidos do que para Inglaterra, por causa da Libra. Né? A Libra sempre foi um valor muito mais alto. E tava muito acessível na época, assim. Não era tão caro por causa do câmbio. E eu fiz o intercâmbio, passei mais ou menos uns 6 meses lá estudando inglês. Eu já fui com uma bagagem de inglês, porque eu já fazia inglês aqui. Quando eu ingressei na faculdade pública, dá um alívio, assim, né? Porque não tem aquela carga de escola, de livro, de tanta coisa, diminui os gastos. Viu? Exatamente. Então, eu consegui estudar inglês, também que eu ganhei uma bolsa. Eu tinha ganhado, na verdade, no 3º ano. Né? Eu tava no 3º ano e foi uma escola de inglês nova no colégio divulgar e deu bolsas, né, pra gente, pra alguns alunos. Ai, consegui uma bolsa de 50%. Essa escola nem existe mais. Nossa. Ela ficava ali na Pituba, na rua São Paulo, me lembro até hoje. E era uma escola pequena de inglês, e eu fiz ali, aí depois eu fui pra outra escola de idiomas, também estudei. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha uma bagagem, uma base do idioma. E aí eu consegui avançar, né, nesse idioma. Fiz o certificado de proficiência lá, foi bem legal. O TOEFL, né? Isso, exatamente. E você ficou quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses eu fiquei lá estudando. Aí eu estudava basicamente por integral, que era... não me lembro se era de 8, mas alguma coisa assim, de 8 até as 3 eu tinha aula. Né, que é o modelo americano mesmo de aula, né? Ai, mas de 8 às 3? Tipo... Exatamente. A gente tem aulas durante a manhã. Não come lancha. Porque tudo é muito rápido lá, não existe horário de almoço como a gente tem aqui no Brasil. Não bate um feijão. Não, é assim, você come uma salada, um hambúrguer, uma coisa rápida, entendeu? E vem cá, você ficava em casa de família lá, como é que funcionava? Isso, em casa de família, host family, né? Que é o programa junto com o curso. E eu fiquei... A minha host family era host single. Porque ela não era casada. E ela era solteira, não tinha filhos. Mas foi muito legal, porque ela virou minha amiga, né? Que era a única pessoa, assim, que quando eu cheguei, eu conhecia lá. E que já era habituada, porque ela morava lá. Não era americana, ela era filipina, mas já morava lá há mais de 20 anos. Então, né? Ela tava bem, já... E os perrengues lá nos Estados Unidos? Conte aí, Ai, minha filha. No início, vários, né? Pra começar, já na imigração. Porque eu falava, mas não compreendia tão bem, porque eles falam muito rápido. Então, eu cheguei dizendo que eu ia estudar. E ele olhou meus documentos, tal, e depois ele virou pra mim e falou assim, como você vai estudar se você é inglês? Ele falou alguma coisa pra mim, eu pedi pra ele repetir, que eu não tinha entendido. E depois ele olhou pra mim e falou assim, como você vai estudar se você não fala bem inglês? Eu vou estudar, não vou ensinar. Aí eu falei, porque eu vou estudar inglês. E aí mostrei pra ele, assim, apontei que era uma escola de idiomas. Porque era uma universidade, né? Então ele achava que eu fosse fazer algum curso. Aí ele olhou assim, aí ele, ai, tudo bem. Ele tentou me pegar ali, fazer uma pegadinha pra mim. Eu não caí, mas realmente ele tentou me deixar nervosa. Mas consegui, né? Aí tem perrengues de voo também, porque cheguei... Nunca tinha feito uma viagem internacional na vida. Aí cheguei no aeroporto de Miami, enorme. Aí você chega lá, você pega um trem, um metrô, para sair dentro do aeroporto, para sair de um portão para outro, porque é gigante. Peguei o trem errado. Fui pro portão errado, aí tive que voltar, aí saí correndo, porque eu só tinha 1 hora pra fazer a conexão e eu achava que dava tempo. Quando cheguei lá, eu vi que não dava, porque era muito grande. Perdeu? Não perdi, mas... Porque lá, eles são muito organizados, eles têm isso, não sei se continuam assim. Mas quando você tá com uma conexão muito próxima, que a gente tem que fazer a imigração, né? Você chega, faz a imigração e tal. E aí tem uma outra fila que você pega. E aí eles perguntam quem já tá com voo próximo. E aí, se você já tá com seu voo, horário de voo muito próximo, eles te passam na frente de todo mundo, te colocam no carrinho de golfe. Ai, que chique. E te levam pro portão. Então, eu peguei esse carrinho de golfe, consegui pegar o carrinho de golfe e fui rapidamente. Aí eles já despacham sua mala, porque quando a gente desce na imigração, a gente tem que pegar as malas, porque se você não entrar, né, você volta.
Ah, Se você entrar na imigração, você volta, às vezes, no mesmo sim, voo. sim, verdade. Então, aí Sacanagem. você tem que despachar de novo a mala, às vezes, né? No meu caso, sim, porque era uma mala grande, que eu tava indo pra passar 6 meses. Aí eles já pegaram minha mala, já levaram pra despachar. Uma mala foi num carrinho, eu fui em outro. E deu tudo certo. Quando você voltou, e aí? É um choque cultural, né? Reverso. Porque quando a gente Né? vai, a gente sente o choque. Quando a Se gente acostuma, volta, aí a né? gente se acostuma, acha que, né? Assim, na época, o choque que eu sentia, porque lá, realmente, assim, em termos de tecnologia, já era muito avançado. Né? Eu fiquei de 2012 a 2013, né? Dezembro de 2012 a junho, maio de 2013, mais ou menos. E, por exemplo, depósito já era feito sem envelope. Em Esse 2012. foi outro dia aqui, né? Que a gente pode colocar. Entende? A maquininha de você comprar nas Americanas que você passa assim, já Sim, tinha isso lá. Então foi um choque voltar para pegar fila no mercado. Homem mijando na rua. Essas coisas mais assim, né? Grito, gente gritando no metrô. Lá quando você fala um pouquinho mais alto, as pessoas já te olham assim, né? Tá muita gente aqui. Então, eu tive que me habituar lá. Aí tinha uns micos, né? Tipo, eu ia falar com alguém, eu queria dar um beijo no rosto. Lá eles não se beijam no rosto. Né? Assim, com uma pessoa que você não conhece. Sim. Você dá um abraço, aperta a mão, mas você não beija no rosto. É muita Isso é intimidade. muita intimidade. É um hábito. Europeu tem esse hábito, né? Alguns Sim. europeus. E brasileiro, latino, de forma geral, mas americano não. Então, às vezes, eu ia dar um beijo à pessoa. Aí eu, I'm sorry. Essas questões mais culturais. Mas eu considero a minha viagem bem tranquila, assim. Não tive muitos perrengues, porque eu já falava alguma coisa de inglês. Eu tinha medo, né? Medo, às vezes, de falar errado, de não conseguir me comunicar, mas... É o medo que a gente tem só, né? Isso. E assim, o dia a dia, né? O fato de você estar sozinha, de você precisar se virar, faz com que você vá com medo mesmo. Modo sobrevivência. Modo sobrevivência faz com que você, eu não sei se é assim, mas eu vou falar errado mesmo. Se eu não souber, ele me corrige, dou uma risadinha fora. Finjo que não escutei direito, peço pra repetir. Então, eu tinha umas técnicas, assim. E assim, eu também um choque também, porque as pessoas, eu calada, né? Elas achavam que eu era americana. Elas não achavam que eu era imigrante, assim. Elas, não sei, elas achavam que eu era americana. Sim. Quando elas falavam comigo, elas falavam normal. Aí depois que elas viam meu sotaque, elas perguntavam, de onde você é? Né? Não parece, pensei que você fosse daqui. Talvez eu comprasse demais lá. Talvez eu comprasse roupa demais lá na H&M, na Forever. Tava conhecida da galera Né? já. Eu pensava, não é brasileira, né? É americana. Eles também não achavam que eu tinha cara de brasileira. É? Porque pelo menos em Los Angeles não tem tantos brasileiros quanto em Miami, né? Orlando, na Flórida de forma geral. E eles... a imagem talvez que eles tinham dos brasileiros eram de pessoas brancas. Então eles me associavam a colombiana ou de El Salvador, de América Central, pelo perfil, né? Eles falavam, não tem cara de mexicana, mas tem cara de América Central. Quando eu dizia que eu era brasileira, eles falavam, nossa, mas não parece, porque eles associavam a quem? Adriana Lima, Gisele Bündchen, né? É mesmo. Então eles não achavam que tinha um estereótipo de brasileiro. E na verdade, brasileiro não tem um estereótipo, tudo misturado, né? Que o Brasil é isso aí. Exatamente. Massa. E quando voltou, como é que foi para trabalhar? Ajudou, não ajudou esse intercâmbio? Ajudou, sim. Me No conte. primeiro momento, eu fiquei preocupada. Porque eu comecei a buscar vagas na minha área. Eu sempre digo que a minha área, a área do marketing, a área de comunicação, de forma geral, teve 2 momentos. Pré e pós-pandemia. Porque antes da pandemia, realmente, era uma área muito difícil de encontrar trabalho em Salvador, né? Ou até hoje, o maior mercado de trabalho é no Sudeste, é em São Paulo. Mas hoje, já tá bem A gente não melhor. tem essa cultura, né? Não. Então, quando eu cheguei, foi bem difícil achar vaga na minha área mesmo, de comunicação. Mas eu consegui trabalho.
eu consegui trabalho em uma agência de intercâmbio. Ai, que massa! Então, eu era Education Planner, como eles chamavam, que é uma consultora de educação. E a gente vendia, na época, a empresa vendia intercâmbios de estudo, né? Era focado para isso. Vendia viagens também turísticas, mas... eu quero fazer uma pós-graduação, quero fazer inglês, estudar fora. Então, como eu já conhecia as escolas, né? Óbvio que eu passei por um treinamento, mas já conhecia o procedimento. Sim. Então, eu acabei conseguindo trabalho nessa agência. Falar inglês me ajudou muito, porque os treinamentos eram feitos com representantes das escolas de vários países que vendiam para o Brasil. Então, todos os treinamentos eram em inglês. Então, quem não sabia inglês não conseguia trabalhar na agência, apesar de ser um trabalho de vendedora, né? Basicamente. Mas, se você não soubesse inglês, não conseguia, porque você não ia conseguir fazer os treinamentos. Então, me ajudou muito. E aí, a partir daí, eu consegui entrar na minha área, ingressar. Aí, depois eu fui para a área de educação. Oi! Então, assim, a partir daí, não fiquei mais desempregada. Mas trabalhando em marketing de uma escola, alguma coisa assim? Eu cheguei a dar aulas de inglês. Você deu aula de inglês? Que massa! Dei aulas de inglês na escola particular. Aí, depois de um tempo, eu vi que realmente não era aquilo que eu queria. E aí, consegui trabalhar no marketing da escola. Aí, consegui migrar. E aí, eu trabalhava no marketing educacional. Não tinha tanto essa coisa do digital. Não tinha. Era muito mesmo marketing interno para colaboradores. Às vezes, uma campanha ou outra que a empresa fazia, né? No caso da escola, para os pais. Era misturado, né? Marketing, publicitário, comercial, tudo junto. Exatamente, entende? Então, assim, aí tinha venda de livros, aí tinha contato com a editora, no caso de escola. E acredito que com outras empresas também era a mesma coisa, né? Era meio que misturado marketing com publicidade. Mas não era nada focado para o digital. No máximo, um site. E na época já tinha, assim, Facebook, não tinha Instagram. Tinha Instagram, mas ninguém utilizava de forma comercial. E era isso, sabe? Não tinha muito nada do digital mesmo. E aí veio a pandemia. Não, isso foi um pouco antes da pandemia. Isso foi em 2014, 2015. Aí eu já comecei a trabalhar também com social media. Que já tinha Instagram, tinha Facebook. Tinha mais Facebook do que Instagram. Era mais Facebook. Né? E aí, só que na época não era a página comercial, a gente fazia no perfil de pessoa física mesmo. Não sei se você lembra que tinha que agregar, tinha que adicionar. Essa parte técnica aí, eu não sei não. Você tinha que adicionar lá, aceitar os amigos. Depois que o Facebook foi entendendo. Vieram as páginas, e aí vieram as páginas. Então você vê que a gente já armengava um pouquinho o Facebook. E aí, assim, na verdade, o Facebook ele vai criando as coisas conforme a demanda, né? Ele percebeu que havia um espaço ali para empresas que queriam estar no Facebook. E aí, a partir disso, eles criaram as páginas. Mas não existia. E aí você ficou como social media também, né? Social media, que já era um marketing, assim, né? Naquela época já era o mais próximo de gestora de tráfego do que, né? Do que antes. E aí, o que aconteceu? Eu saí da escola e fui para uma ONG, uma organização não governamental, ou seja, muitas coisas. Adoro. Terceiro setor. E em 2000 antes disso, eu fiz outro intercâmbio. Foi? Fiz outro intercâmbio, dessa vez pro México. Foi mesmo. Mas aí já foi um intercâmbio a trabalho. Ai, que um intercâmbio diferente. Na época, chamava Cidadão Global. Era um intercâmbio da AIESEC, não sei se você conhece. É uma empresa que tem dentro da UFBA, na verdade não é uma empresa da UFBA. Eu não sei, é uma organização. E eles recrutam jovens do mundo inteiro que querem fazer intercâmbio. Então, você quer fazer intercâmbio, você pode tanto ser voluntário, quanto trabalhar para uma empresa em algum lugar do mundo. Então, tem vários lugares, né, do mundo. Não sabia disso não, que massa. É tipo um banco de talentos. Então, você meio que não escolhe... Como? Isso, exatamente. Funciona na área de ADM. Então, você não escolhe para onde você vai. Você coloca seu currículo, eles te ajudam a
organizar seu currículo e tal. E aí as empresas vão te selecionando para aquela vaga. Então, é como se fosse um banco de trabalho, de empregos global. Massa. E aí eu me lembro que eu falei com algumas empresas, mas sempre a questão financeira. Na época eu não podia fazer voluntariado, né? Eu falei, eu não tenho como fazer voluntariado porque eu vou ter que me sustentar, não dá. E nessa época eu tinha ficado desempregada. Então eu falei, eu vou fazer um outro intercâmbio. Eu vou aproveitar, eu tô tranquila de dinheiro agora, não é como quando eu saí da faculdade. Vou fazer um outro intercâmbio. E encontrei essa opção. E aí uma escola do México entrou em contato comigo, eu fiz o processo, fui selecionada. E aí eu fui dar aulas lá no México. Se chamava GILA, que é Global Issues Local Actions, que é problemas globais, soluções locais. Então, era uma escola, tipo, classe média alta, modelo escola americana. E eles eram associados da ONU e parceiros da ONU, e eles tinham todo o processo de ensinar os alunos a Agenda 30. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Então, essa matéria era sobre isso. Eu falava sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Era quase uma aula de geopolítica. Aí a gente tinha um treinamento, né, pra aprender. Qual a língua? Em inglês. Era escola americana, então eles falavam em inglês, só não a aula de matemática e de espanhol. Que era em espanhol. Sim. Todas as outras aulas eram em inglês. Você ficou quanto tempo lá? 6 meses também. E aí eu dava aulas para eles disso e de oratória. Porque esses alunos, eles participavam de Olimpíadas internacionais. Então, eles tinham que apresentar os trabalhos. E a gente tinha, nessa escola, eles tinham uma matéria para ensinar como os alunos a falar em público. Meio que chique, hein? Pois é. Então, eu passei 6 meses lá. Era uma escola enorme, foi uma experiência muito bacana também, muito legal. Eu trabalhava com adolescentes, então foi bem desafiador. Nem não. Bem desafiador. Já ia botar meu currículo para ensinar química, mas já desisti. Pois é, aí eu tinha 3 turmas, era do 6º ano até o 9º ano, e eram 3 turmas de cada ano ali. Então eram muitas turmas, muito trabalho para corrigir, muita coisa para fazer. Já. Era difícil, assim, mas era legal o trabalho, foi experiência bacana também. Aí depois eu voltei, aí quando eu volto, sim, aí eu consigo, né, o trabalho na ONG. Era uma ONG também de educação. E nessa ONG, eu também fui para fazer o trabalho de social media. Eu trabalhava meio período lá, fazendo todo esse trabalho, na verdade, de marketing interno. Aí eu comecei a aplicar algumas coisas também, comecei a colocar marketing interno, comecei a colocar o social media mesmo. Também alguns eventos, né, com a própria ONG. E em 2018, mais ou menos, a ONG começou a ter problemas financeiros. E era uma ONG que era sustentada basicamente por uma empresa privada familiar. E dependia desses... Era uma franquia social, na verdade. A matriz é em Curitiba. E a gente tinha essa franquia aqui. Essa empresa familiar resolveu trazer para cá, para Salvador. A ideia era que se expandisse pelo Nordeste. Mas não funcionou muito bem e ficou só em Salvador. E na época eu comecei a pensar, a gente tem que utilizar o marketing para trazer mais investimento. Porque a gente não pode depender só de empresas, né? Eu sei que eles investem, eles investiam a maior parte do valor utilizado na ONG, mas às vezes faltavam valores menores para subsidiar mesmo o dia a dia da ONG, que estava já escasso. Então, a gente precisava também de doação CPF. E aí foi quando eu descobri os anúncios. Eu lá mexendo no Facebook, e aí tinha, né, turbinar essa publicação. Aí eu falei, deixa eu ver o que é isso, é uma função nova. 2017, 18 mais ou menos. E aí eu fui fazendo, na época era muito barato anunciar, então a gente investia R$1 por dia e dava um resultado absurdo. E a ideia era divulgar a ONG, entendeu? E aí ter pessoas que pudessem adotar pelo menos um aluno. Que a ideia era essa, que você conseguisse adotar um aluno e aí conseguisse pagar algo para esse aluno. Podia ser material didático, fardamento, alguma coisa, porque esses alunos, eles tinham bolsas de estudos em escolas particulares de Salvador. Só que como eram alunos, né,
de famílias de baixa renda, então precisava de um apoio financeiro para que eles se mantessem com a bolsa, porque não adianta você dar uma bolsa de 100% para um colégio particular. Não tem farda, não tem comida, não tem livro, não tem nada. Exatamente. Então a gente tinha que subsidiar isso também, transporte, alimentação, fardamento, tudo isso. E aí a gente começou, né? Eu percebi que isso podia ser uma forma de marketing legal. A gente começou a fazer alguns eventos, começou a divulgar, aí começou a dar certo. Massa. Aí a minha coordenadora, na época, a coordenadora da ONG, falou assim: você já pensou em trabalhar com isso? Aí eu falei, não. Ela, tem muita gente fazendo isso? Eu disse, não conheço. Ela, então por que você não aprofunda? Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, acho que vale a pena. Eu comecei a pesquisar, vi que era raríssimo aqui em Salvador, no Sudeste já tinha. Alguns nem tinha esse nome, gestão de tráfego pago. Era só anúncios online. Vai fazer anúncios online. E eu me lembro que eu falei, vou buscar então como que eu posso aprender mais sobre isso. Só que na época eu não pensei que seria uma profissão. Eu pensei que seria uma qualificação dentro da minha área. Sim. Eu pensei assim, eu vou ser como um profissional que fala inglês, eu vou ser um profissional que também faz anúncios online. Eu trabalho com marketing, faço social media e também faço anúncios online. E o que é que faz um gestor de tráfego pago? O gestor de tráfego pago, ele cria campanhas dentro das ferramentas de anúncios online. Então, existem várias plataformas hoje que oferecem esses anúncios. Então, a gente tem anúncios no Google, a gente tem anúncios no Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn, basicamente. Então, você, por exemplo, você quer anunciar sua empresa, você quer vender, você tem um e-commerce e você quer vender mais. Você pode anunciar para públicos específicos. E aí, tem as ferramentas que você cria campanhas. Você pode criar campanhas enormes ali. Arraste pra cima. Com vários anúncios. E aí você pode, por exemplo, jogar essa pessoa num funil. Então, não sei se você já reparou que às vezes o anúncio é bem específico para você. E você foi lá, entrou no site, colocou um produto no carrinho. Depois você vai receber um anúncio daquele produto. Porque a gente, enquanto gestor, já programou o nosso anúncio para capturar as pessoas que entraram naquela página específica e fizeram determinada ação para receber um anúncio também específico. Você pensa no negócio... Exatamente. Que massa. E vem cá, e quando veio a pandemia, estourou isso aí, né? Não. Não? Não. A pandemia foi assim... Foram os piores e os melhores momentos também para a gestão de tráfego, mas em etapas separadas, né? Porque o início foi a treva para todo mundo. Exatamente. O que aconteceu? No início, vamos parar 15 dias. Nessa época, eu ainda trabalhava na ONG. Então, o que aconteceu? Vamos parar 15 dias, tá bom, né? Um recesso, umas férias. Mais 15. Aí, depois mais 15 dias. Né? Tá bom. Depois mais 15. Aí, a coordenadora falou, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com os alunos, porque senão a ONG vai fechar. Porque a ONG existe para cuidar dos alunos. Os alunos não estão tendo aulas. E a ONG também não está oferecendo essas aulas. Então, vamos pensar em alguma coisa. Também porque, assim, nosso trabalho estava na reta, né? Porque, como era a pandemia, a ONG já estava numa situação delicada. Assim, eu dormia todos os dias achando que no próximo talvez eu estivesse sem emprego. Então, foi bem complicado. E eu tinha alguns clientes também, né, de agência, que sumiram todos, porque falaram assim, a gente fechou, a gente não tem para quem vender. Não tinha marketing digital, gente, não tinha marketing digital. Era venda cara a cara, era venda na loja. Então, fechei minha loja, não tenho como fazer marketing, não tenho como fazer social media. Acabou. Então, eu encerrei vários contratos, a maioria das agências também. E na ONG, eu me salvei porque eu sabia muito de digital. E eu era a única, assim, que era preparada, né, pra fazer isso. Eu falei, vamos fazer eventos, então. Vamos chamar pessoas aqui para fazer eventos com os universitários, que a gente tinha alunos universitários. Vamos fazer alguns eventos online. Vamos aproveitar também para colocar o nome da ONG na mídia. E a gente vai fazendo algumas aulas online com os alunos. As escolas nem estavam fazendo aulas online ainda.
E aí a gente começou a fazer isso. Então foi assim, uma época bem difícil. Bem difícil mesmo. Tanto em relação aos clientes de agência, né? Porque na época eu dividia muito assim. Quanto pra ONG. Era todos os dias assim, amanhã eu posso não ter trabalho. E naquela época, pré-pandemia, o mercado se comportava da seguinte forma. Caiu venda, caiu faturamento, a primeira área que a gente corta é o marketing. Era assim. Porque o marketing não é essencial, a gente precisa fazer propaganda, a gente não tá faturando, a gente não vai fazer agora, vai fazer outra coisa. Então eu fiquei durante um tempo assim, com muito medo. Aí depois disso, que as pessoas viram que a gente não ia sair disso, ia ficar todo mundo em isolamento mesmo, aí vieram, né, as ideias de, vamos fazer e-commerce, vamos fazer live, vamos fazer não sei o quê. E aí o digital começou a estourar. Porque para fazer tudo isso, tinha que ter alguém que entendesse como mexer nessa estrutura digital. Foi aí que eu comecei a ter muito trabalho para fazer. E aí eu me lembro que eu trabalhava de 8 da manhã até 10 da noite. Era uma carga horária, assim, bem pesada, porque eu tava trabalhando pra ONG e atendendo outros clientes também. Então, foi até uma época que a única coisa que eu me arrependo nessa época foi não ter trabalhado a minha marca pessoal. Porque eu tava tão absorta ali, né? Com aquele trabalho, com aquela coisa de estar presa. Então, o trabalho também era um refúgio, né? Eu não podia fazer nada. Que eu não pensei... Eu até abri um Instagram profissional, mas aí dava muito trabalho, porque eu tinha que fazer o trabalho que eu fazia pros meus clientes pra mim. Então, eu falava assim, tô cansada agora. Não vou fazer mais isso. Mas assim, depois ali já na primeira reabertura, um pouquinho antes da primeira reabertura, que eles começaram a ver que tinha que vender online mesmo, não tinha jeito, aí foi que virou a chave. Até a ONG começou a me pagar mais. Olha! Eles aumentaram, eles viram, né, não, você tá fazendo muita coisa e tal, realmente merece aumento, aí eles aumentaram, mesmo em crise, eles aumentaram o valor, pediram pra eu trabalhar algumas horas a mais, e eu consegui outros clientes. Então, eu digo assim, que o melhor e o pior aconteceu na pandemia. E vem cá, velho, desafios aí da carreira, da profissão. Muitos desafios. Para começar, que não era uma carreira estruturada, né? Não surgiu, né? Uma coisa muito nova. Então, não tinha fontes, né? Onde que eu vou estudar isso? Né? Primeiro momento, assim, o que é que eu vou fazer? Onde é que eu vou estudar? Onde é que tem esse material? Em inglês, né? Isso. A Google, ela oferece, né, todo o treinamento de Google Ads, só que todo em inglês. Então, se você realmente não consegue ler em inglês, né, porque não é vídeo, viu? É leitura, então é pior ainda. Porque no vídeo tem uma legenda, você interage ali, né, mais rápido. Não, é leitura mesmo. Então, eu descobri isso, né, falei, pronto. E aí eu fazia, todos os anos, inclusive, tem que fazer, porque o certificado do Google, né? Ele é anual, ele expira, então todos os anos eu tenho que fazer isso. Exatamente. Massa. Aí eu vou lá, leio o manual, é tipo um manual gigante de como você bebe na fonte, né? Do que fazer, aí ele diz os macetes, diz o que pode fazer, o que deve, o que não deve. Você faz uma prova online, né? Você só tem aquela chance para fazer a prova. Tem um tempo para responder cada questão. Você faz e aí você recebe um certificado. Você só consegue o certificado se você atingir no mínimo 80% da prova. Então, se você fizer menos de 80%, você é reprovado. E aí você consegue fazer. Então, assim, é acessível. Hoje o Facebook também tem o Facebook Blueprint, se eu não me engano. Então, você consegue também ter material ali, entender como é que funciona. Mas antes, em 2018, não tinha nada. Não era algo estruturado. Então, esse foi um grande desafio. Eu consegui estruturar meus estudos para conseguir. Então, no início, eu ia criando na minha cabeça mesmo as coisas que eu ia fazer, né? Ia testando. Deu certo, vou aplicar com outro cliente. Era teste. Outro desafio também é que a minha área é uma área que tem muitos homens, é dominada por homens. Então, o que acontecia no início é que ninguém estava acostumado mesmo a ver uma mulher trabalhando com gestão de tráfego pago, e muito menos tão novinha, né? Tão nova. Então, as pessoas olhavam pra mim, às vezes eu ia pra algumas reuniões e meio que, sabe, aquele olhar assim... A estagiária tá fazendo o quê aqui? Né, gente, essa menina, entende? Então, eu me lembro que eu fui pra uma reunião uma vez que só tinham homens.
eram todos de comércio, era associação de comércio. E varejista e tal, então seria até uma boa oportunidade se eu conseguisse ingressar. E tinha uma pessoa de publicidade que entendia um pouco, né, do que eu fazia. E tinha um colega meu que tinha trabalhado comigo na UNEB. E aí eu comecei a fazer a reunião e as coisas que eu falava, parecia que eu tava falando grego, sabe? Eles falavam assim, não, mas eu não tô entendendo. Aí meu colega que trabalhou comigo na UNEB e falava as mesmas coisas. Aí eles, que ótima a sua ideia. Não, é isso mesmo. Eu falava assim, gente, eu não tô entendendo. Ele tá falando a mesma coisa que eu acabei de falar. E eles não entenderam o que eu disse, não entenderam o que ele disse. Então, assim, foi bem desconfortável, assim, pra mim, essa reunião. A gente acabou não fechando o contrato, de fato. Então, eu senti muito isso, né, no início, de tipo... E ainda hoje é raro você ver mulheres muito à frente disso. São mais homens. E até mesmo a forma como eu me relaciono na reunião, quando eu vou explicar os dados, quando eu vou fazer uma leitura de relatório, por eu ter essa formação, né, de comunicação, de relações públicas, eu consigo trazer um contexto. Então, minha leitura é muito contextual. Minha leitura também é muito franca, sabe? Eu nunca digo assim, que todo mundo quer saber assim, eu vou investir X para ganhar quanto de retorno. Só que se você nunca fez campanha na vida, se eu não tenho um dado para analisar, eu não tenho como dizer a você quanto que você vai ter de retorno. E não era assim que as pessoas, meus colegas, trabalhavam. Então eles diziam, não, você vai investir X, você vai ganhar Y, você vai ter tanto. E não é uma ciência exata. Então, por eu ser muito franca com isso, acho que as pessoas ficavam meio assim, mas o colega dela tá dizendo que eu vou ter X de retorno, que vai acontecer isso, que com certeza eu vou ter resultado, e ela tá dizendo que não pode me garantir nada. Então, até confiarem, assim, no meu trabalho. Hoje confiam porque eu já trabalho com muitas pessoas e eles sabem, não, dá pra confiar porque teve uma indicação, trabalha pra fulano e tal. Mas no início foi muito difícil, né? E meus colegas, né? Talvez por não terem essa formação de comunicação, de análise de dados, eles falavam só de número, só que o número cru, ele não diz nada. Né? Você pode ter 200 mil visualizações, mas aquilo serviu pra quê pra você? Qual é o seu objetivo com aquilo? Né? Qual é a métrica que você tem que converter. Tá utilizando? Mas meu CPC tá muito alto, meu custo por clique tá muito alto, que é o maior pânico de quem tá investindo, às vezes vê o custo por clique muito alto. Só que quando você vai ver, você vai comparar com o mercado, todo o mercado tá pagando aquele custo por clique porque é leilão. Quando é leilão, o que vale é o que o mercado tá pagando. Então, se seu concorrente tá pagando R$2 pelo clique, ele tem bala na agulha pra pagar, meu irmão, você vai ter que pagar mais de R$1 por clique. Você não vai conseguir pagar centavos, né? E hoje nem é mais a realidade do mercado mesmo, porque tudo aumentou, né? Tudo explodiu, porque muita gente hoje faz tráfego. Tem a questão do dólar também, muita gente não sabe, mas essas campanhas, elas são medidas em dólar. Então, a base por exemplo, a base do Instagram, Facebook, é $1 por dia. Então, se o dólar tá R$6, sua base é R$6. Tá, querida? Então, você não tem como investir R$10 por dia e querer ter um resultado muito alto. R$20 por dia e querer ter um resultado muito alto. Então, tudo isso você precisa analisar. Eu acho que hoje, como o mercado já evoluiu, os profissionais já conseguem ter essa visão. Antes, não. Então, eu tinha muito essa dificuldade de competir com meus colegas. Tanto em relação a ser mulher, a ser nova demais, a não ser de publicidade, porque muitas pessoas que trabalhavam com isso eram publicitários. Então, as pessoas falavam, mas ela não é publicitária, então ela não entende. Vel, projetos futuros. Bom, pro futuro, eu pretendo trabalhar mais com treinamento, aulas, cursos boa. e palestras. É algo que eu gosto de fazer. Inclusive, eu não falei, mas quando eu era criança também eu ficava dando aula para os meus brinquedos. Então, é algo que eu pretendo. Já fui convidada algumas vezes para fazer. Não era algo que eu pensava, mas gostei. Gostou? E aí, quero investir nisso. Massa, brigadíssima. Eu que agradeço. Com a gente hoje, adorei. @verona.calazans. Pronto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue também @como me tornei
Com certeza você vai gostar das profissões, das atividades que vai ter nos nossos canais YouTube e Spotify. Se inscreve porque isso ajuda bastante a plataforma a divulgar nosso trabalho. Obrigada, Eu que Vero, agradeço viu? mais uma Até vez. mais. Beijo, até mais.